Essa aula nós vamos falar sobre o princípio da sabedoria. Tá? É um tema bastante conhecido, né? Nós cristãos, nós vamos estar passando por alguns personagens. Eu vou falar um pouquinho sobre a agenda ali na sequência. Mas antes, vamos começar, né, aqui nos valendo da sabedoria, orando, né? Pedindo para que o Senhor nos guie nesse momento, possa me usar para que vocês, junto comigo, nós possamos refletir sobre esse tema. E já adianto que vocês vão participar bastante aqui, tá? Então, começar o ano na ativa. Vamos orar então? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, ó Senhor, misericordioso. Que o Senhor venha, Senhor, nos conduzir durante essa manhã, a qual nós falaremos sobre o princípio da sabedoria, passaremos sobre alguns personagens, ó Senhor, importantes. E no final, Senhor, a nossa ideia é entender, ó Senhor, o real sentido dessa sabedoria, ou seja, entendermos, ó Senhor, o que de fato é relevante para que tenhamos e vivamos essa vida prática e uma vida sábia, Senhor. Eu agradeço por cada vida que aqui está, Senhor, que eles possam sair daqui abençoados, ó Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Esse é o nosso pedido, ó Deus. Nos inspire essa manhã, Senhor, nos guie através desses minutos, através dessas horas. Nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome. Amém. Bem, eu vou me valer de uma tática que meu amigo Lucas Lira, que está aqui ao lado, usou. Eu estava na sala dele, achei bem legal. Depois eu mandei uma mensagem quando eu estava preparando a aula. Falei, Lucas, vou usar essa tática aqui, que eu achei bacana. Ele mostrou uma foto da família dele, falou um pouco sobre, né, quem ele era. E eu falei, Lucas, tudo bem? Não, Bruno, por favor, fica à vontade. Então, essa aqui é minha família. Tá? Acho que fica fácil identificar quem eu sou aqui nessa foto, né? Umas características bem fáceis de identificar. Eu sou o Bruno, alguns aqui me conhecem, né? Alguns colegas, amigos, outros talvez. Eu já vi esse cara em algum lugar aqui nessa igreja, né? Acho que eu vi ele lá no púlpito tocando algum instrumento. Se você tem essa suspeita, você está correto. Eu faço parte do Ministério de Adoração e Artes e recebi essa oportunidade de poder estar ministrando essa aula junto aqui com vocês. Nós estamos na Igreja Batista Fonte desde 2017. Viemos de outro ministério e desde então temos servido ao Senhor aqui junto com vocês. Já que minha filha acabou de entrar, ela obviamente não queria que eu fizesse isso. Minha esposa acho que não veio porque ela sabia que eu ia apresentá-la aqui. Ela ficou com tanta vergonha, falou, não vou nem entrar na sala. Mas a Luísa está aqui. E essa foto para mim representa. Eu escolhi essa foto porque nós tivemos uma oportunidade de conhecer seu Lake Louise, Canadá, tem um irmão que mora lá. Nós tivemos a oportunidade de conhecer e é um lugar muito bonito, mas depois hoje de manhã eu estava pensando que eu ia falar sobre ela. E no filme lembrei a gente vai falar sobre sabedoria e nessa foto ela, obviamente vocês não sabem, mas ela me lembra de algo que eu fiz que não foi nem um pouco sábio. Porque a gente depois foi tem um mirante, né, no canto esquerdo, e nós fomos subir até para ver o lago de cima, e eu estava com um tênis de corrida, né, nem corro, mas é um tênis totalmente inapropriado para esse tipo de evento. Na ida foi ótimo, na volta eu levei um tombaço e quase que quebro o meu braço no meio da mão. Então assim, eu falei, isso não foi nem um pouco sábio. Né? Então, a hora que eu olho, é uma mistura de alegria e dor. Eu tenho a André, minha esposa, a Luísa que está aqui, o Pedro. Eu falo um pouco da minha atividade profissional, eu sou formado em economia, trabalho na área tributária, uma área muito desejada e muito, né, querida por todos que trabalham aí no mercado, né, corporativo, mas alguém tem que fazer, não é verdade? Então, sou eu. Trabalho na Siemens Energy e também atuo aqui no Ministério de Adoração e Artes. Bem, feitas as apresentações, o que eu preparei? Qual que é a minha proposta para hoje de manhã? Nós vamos falar um pouco sobre o que é sabedoria. Vamos tentar definir isso. Né? E falar sobre sabedoria, nós não temos como não passar por uma figura proeminente do Velho Testamento, que é Salomão. E, obviamente, Salomão é quase que uma consequência falar sobre os provérbios
de Salomão, porque são provérbios que nos trazem uma base para a sabedoria. Que sabedoria é essa, Bruno? Nós vamos chegar lá. A minha intenção é que esses dois primeiros itens, nós trabalhemos eles na primeira parte, acho que é mais ou menos 10:10, né? Que toca o sinal do recreio. E depois a gente segue, né, para uma parte mais prática, eu diria, né? Tá bom, Bruno, entendi o que é sabedoria, mas eu quero entender como eu me torno uma pessoa sábia. Né? Ou seja, alguma dica, um mega plano aqui, né? De repente você escolheu a aula, nossa, eu vou sair daqui com um plano de como me tornar sábio, vou, né, mudar minha vida em 2025, já aproveita que você já está fazendo, né, as resoluções, talvez você tenha terminado ou não, mas nós vamos entender um pouco na prática, dando alguns exemplos, né, aí que é onde vocês vão participar. Obviamente eu vou distribuir aqui alguns versículos, nós vamos ler e vamos discutir em conjunto. Tá? E no final, fazemos o resumo da aula e vamos concluir, né, do que nós discutimos nesta manhã. Amém? Muito bom. Bem, o que é, então, sabedoria? Eu gosto sempre de pensar os dois sentidos, né, de uma palavra, de um termo, de um item. Tem um sentido, a gente sempre fala o sentido denotativo e o conotativo. Alguém lembra nas aulas de português o que significa essas palavras denotação, conotação? Alguém quer arriscar? Sentido denotativo, o sentido, eu sempre lembro do dicionário, ou seja, do sentido da definição crua da palavra, do termo, da terminologia. E sentido conotativo é o sentido que aquele termo ele pode dar dependendo de um determinado contexto. Então eu vou começar aqui nos valendo de dois dicionários e o que eles nos trazem com relação à definição de sabedoria. Vamos começar com o Rouet, ilustrado, editora moderna de 2006. E olha o que ele nos diz sobre a definição de sabedoria. Substantivo feminino, é uma dúvida com relação a isso. Então, são duas definições. A primeira, o conjunto de conhecimentos que tem uma pessoa por haver estudado muito. Então, sabedoria é um conjunto de conhecimentos. Talvez aqui uma definição mais para uma linha de eu deter determinados conhecimentos, talvez a gente possa falar conhecimento técnico sobre um determinado assunto, por haver estudado muito. Então, tem uma condição, uma pessoa que estuda muito, ela, de acordo com essa definição, ela obtém um conjunto de conhecimentos, e isso, para, né, para o dicionário, ou seja, para essa definição que o Reta está nos trazendo, isso nos remete a uma definição de sabedoria. Já o item 2 traz uma definição que é a seguinte: quem age com prudência tem sabedoria de vida. Aqui já se descola de uma definição de um conjunto de conhecimento, mas se fala sobre prudência. Então, quem tem prudência tem sabedoria de vida. Veja, aqui é o grifo do autor, né? Ou seja, ele destacou essa questão da sabedoria. Tá? Vamos para a definição. O Novice Maulete, de 2011, ele traz várias definições bastante interessantes. Tá? Com relação ao primeiro, algum comentário, pessoal, com relação às duas definições? Alguma coisa que chama atenção? Uma coisa que, dentro do que vocês imaginam de sabedoria, alguma que te causa alguma estranheza? Sim? Ah, perdão, desculpa. Eu acho que sabedoria é estudar. É uma pessoa que nasceu lá no meio da roça, que não estudou nada, não tem sabedoria? Claro que tem. Então, é um monte de situações onde você, usando a sua inteligência, as suas comprovações naturais, inclusive, de testar e ver o que dá, e na verdade isso é a definição de ciência. Você não está estudando nada, mas está estudando, ou seja, está aprendendo com a própria situação e testando de novo, e fazendo outra vez e vendo como fica melhor. E é sábio. É interessante o seu comentário, já libero para o senhor, porque
Quando eu estava preparando a aula, até tinha colocado um slide para a gente falar um pouco sobre, talvez, uma dicotomia, ou talvez assim, um conflito entre conhecimento técnico e sabedoria. A gente pode entender que são sinônimos? Não? Alguém pensa de forma diferente? Alguém entende que são sinônimos? Nós estamos, gente, aqui nós estamos construindo. Vamos lá, por favor. A interpretação, aqui no primeiro item lá, conjunto de conhecimentos que tem uma pessoa por haver estudado muito. Eu não consigo, assim, associar ser então, né? Se eu tenho muito conhecimento, então é sábio. Aí eu acho que esse ser então não funciona muito bem, não. Pode ser, né? Mas eu acho que sabedoria é uma coisa, conhecimento acadêmico é outra. Pode ser usado o conhecimento acadêmico para ser sábio ou fundamentar algumas posições. Então, uma pessoa sábia, ela é necessariamente uma pessoa que tem um profundo conhecimento técnico de algum assunto? E o inverso? Ou seja, nem todo sábio, né? Vamos pensar, nós estamos no comecinho aqui, nem todo sábio, ele tem conhecimento técnico. Dá para falar que todo mundo que tem conhecimento técnico necessariamente tem sabedoria? Não. Então, mas, talvez em algum contexto, né? Em algum contexto de alguma história, de alguma discussão, ter conhecimento técnico pode sim ser um sinônimo de sabedoria em determinados contextos. Se você está, por exemplo, no teu trabalho, né, independente do que você faz, se você tem um conhecimento técnico, vamos dizer assim, né, elevado, por quê? Porque você estudou, você se dedicou, aquilo pode te dar mais repertório para determinadas tomadas de decisão. E dependendo da tomada de decisão que você tem, você vai para um caminho mais sábio, um caminho menos. Agora, não necessariamente o fato de você ter o conhecimento te faz também trilhar um caminho de sabedoria. Então, é interessante a gente fazer essa diferenciação. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas vamos que as definições que o Aulete traz, que aqui tem mais coisas interessantes para a gente conversar. Vamos lá primeiro, a qualidade de sábio. Isso aí, acho que dá para a gente seguir, né? Não tem muito o que discutir. Caráter do que é expresso de maneira sábia. Já está trazendo uma definição de caráter, ou seja, o caráter e sabedoria, talvez possa estar, eles andam de mãos dadas, mas a sabedoria é o caráter de quem se expressa de maneira sábia. Ok, né? Conheço alguém, ou seja, tem alguém que tem a sabedoria, meio que uma consequência. Que tem ele traz um exemplo, né? Ouviu palavras de pura sabedoria. Olha o item 3. O item 3 está conversando com o item 1 da definição do Rouet. Conjunto de grandes conhecimentos. Então, há uma insistência numa definição denotativa de que sabedoria andaria de mão dada com um conhecimento técnico sobre algo. Bom ponto. Eu estou com medo de vocês começarem a antecipar as coisas que eu deixei para o final. Vou fazer menos perguntas. Né? Brincando, pode fazer, estou brincando. Não, eu estou aqui já. Eu não vou nem olhar para cá, vou falar assim, vou fazer a pergunta para vocês, tá bom? Brincadeira, gente. Tem que fazer. A ideia é que vocês participem. Olha só. Então, conjunto de grandes conhecimentos. Erudição. Uma pessoa erudita, uma pessoa que tem um conjunto de conhecimentos elevados sobre algo. Tá? Era um professor dotado de grande sabedoria. Professor geralmente pressupõe que, novamente, tem um repertório, tem uma base de conhecimentos instrumental muito grande. Conhecimento justo e correto das coisas. Ele tinha sabedoria para educar os filhos. A demonstração prática da excelência e sabedoria deste acordo foi, ele cita aqui, né, um personagem, Matias Vidal, o primeiro que a teve pelo que fica escrito. Então, conhecimento justo e correto das coisas. E com relação a essa quarta definição? Conhecimento justo e correto das coisas. Isso
conota, ou seja, isso transmite um sinônimo de... A gente pode correlacionar isso a ter sabedoria, ou a própria definição de sabedoria? Eu acho que é uma característica do sábio. Uma característica do sábio, conhecimento justo e correto das coisas. Em consonância com o julgamento de valor do Senhor. Se não for o nosso colega carequinha lá, ele sabe o que é justo e ele sabe o que é correto, só que ele não usa nada. Então, mas se você... Olha que interessante. O que é justo e correto? O que é justo? O que é o justo e correto das coisas? Hoje em dia, né, você sabe mais, mas a lei diria isso, né? O cara sabe a lei, mas aí ele aplica a lei? Essa quarta definição, a gente vai de certa forma passar por ela né, comentando de outras formas. Isso é interessante. Conhecimento justo e correto das coisas. Eu chamo a atenção para o item 4 aqui. O que é justo e correto? Qual a perspectiva? De que ponto, de que ângulo você está vendo e como que você está entendendo o justo e correto das coisas? Mas vamos aqui convencionar. É razoável, certo? Ter razoabilidade, entender isso como algo muito próximo do que é sabedoria. Nós vamos ver um personagem que demonstrou bastante essa visão. Tá? Moderação, prudência, sensatez. A experiência da vida deu-lhe muita sabedoria. Aqui talvez, aquilo que você comentou, né? A gente tava na primeira, quando a gente estava fazendo a definição. A experiência de vida nos dá determinada sabedoria? Em alguns casos, sim. Tá? Como a gente costuma dizer, quando nós somos jovens, a gente bate muita cabeça com relação a alguns itens, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo. Isso traz uma certa prática de vida, uma sabedoria, né? Nós vamos falar no slide seguinte, nós vamos lembrar de alguns ditos populares, e isso está muito relacionado a isso, né? Uma pessoa que tem experiência, a própria experiência de vida, ele confere essa sabedoria. Mas moderação, prudência e sensatez. Da mesma maneira que a definição anterior, que tem a ver com, né, o justo e correto das coisas, me parece também bastante razoável. Pessoa prudente, uma pessoa sensata. O que vocês imaginam? Assim, que características uma pessoa prudente e sensata? Prudente e sensata em relação ao quê? O que vem à cabeça de vocês? Alguém pode comentar, dar algum exemplo? Ou seja, uma pessoa que tem domínio próprio. Uma pessoa, né, uma pessoa sensata, uma pessoa que talvez escuta mais antes de falar. Exatamente. Então, assim, demonstra uma pessoa... Mas será que toda pessoa moderada, prudente ou sensata é necessariamente uma pessoa sábia? Desculpa, eu acho que sabedoria está relacionada a valores que você julga corretos, né? Então isso não é, quer dizer, integralmente, mas existe uma relação, eu entendo, forte entre valores que você defende, ou que você crê que são valores realmente, né? E a sabedoria. Essa correlação, eu entendo que ela pode existir, sem dúvida, mas, novamente, dependendo, você está falando assim, ó, a sabedoria está ligada a um determinado código moral. Nós vamos ver isso na sequência aqui, tem quando a gente vai falar sobre a sabedoria das nações. Então, eu entendo que pode ser visto dessa maneira, né? Até porque, quando a gente fala de sabedoria, alguém sábio, você nunca pensa em fazer essa, não vou falar classificação, mas quando você pensa numa pessoa sábia, você sempre pensa num aspecto positivo, né? Ela fez algo, demonstrou alguma, né, uma habilidade, alguma coisa que saiu de uma certa situação e falou, meu Deus, aquela pessoa tem um nível de sabedoria. Nunca é o contrário. A pessoa entrou numa situação, ela simplesmente destruiu tudo que existia naquele contexto. Nossa, que pessoa sábia. Não, né? Geralmente a gente está falando do inverso.
Então pode ser um código moral, uma determinada aspecto moral, até espiritual. Podemos seguir por essa forma, por essa linha. Né? Vamos lá, seguimos. Qualidade de quem é esperto, manhoso e sabido. Eu fiquei bastante aqui incomodado com essa sexta definição. Né? Embora talvez a sabedoria no seu sentido contextual, né, no conotativo, mas por um aspecto negativo. Porque quando eu li isso aqui, qualidade de quem é esperto, manhoso, sabido. A hora que eu li isso, a primeira coisa que me remeteu foi aquela figura que todos conhecem, o brasileiro esperto, o malandro. O cara que dá nó em pingo da água. O cara que resolve, o cara que é esperto. Você tem que ser esperto. No final, né? Tem aquele dia que fala, né? Duas pessoas levantam todos os dias. O esperto e o... Fugiu agora. O malandro e o ingênuo, talvez. Você vai escolher o que você quer ser. Então, assim, o brasileiro tem essa... Né? O brasileiro, ele é muito... Individualmente, nós somos excepcionais. Nós somos talvez esse esperto, esse manhoso, esse sabido. Esse que, né, resolve as coisas. Esse que, quando tem um congestionamento, ele sai pelo acostamento. Ele não vai esperar atrás de um monte de carro. Ele vai sair pelo acostamento. É o esperto, porque ele vai passar 5, 6, 7 pessoas que estão na frente dele, vai chegar primeiro. O brasileiro é muito bom individualmente. Só que quando nós estamos no aspecto coletivo, nós falhamos. O brasileiro não tem... Brasileiro, comparado com outras nacionalidades, gente, estou sendo muito superficial aqui, obviamente, que falar sobre algo desse nível a gente tem que aprofundar, existem muitas outras discussões, mas individualmente nós talvez tenhamos essa qualidade de sábios, malandro, esperto. Era impressionante a sabedoria daquele pungista, que bate carteira. Sabedoria ligado a alguma coisa, malandragem, não parece ser alguma coisa razoável. Né? Mas, num contexto específico, é o que o dicionário traz. E conhecimento que se baseia nas coisas e revelações divinas. Aqui sim, na sétima definição do dicionário, é algo que nos interessa. Gente, nós estamos tentando falar, lembrando, fazendo um parênteses. Quando a gente fala, por exemplo, sobre escatologia, o que é escatologia? Tem escatologia e tem escatologia bíblica. Então, escatologia é uma discussão dos finais dos tempos. Não só os cristãos que discutem sobre o final dos tempos. Outras religiões e outros segmentos têm outras definições. Mas existe a escatologia bíblica. Nós estamos aqui primeiro tentando discutir um pouco a sabedoria num sentido mais amplo. Depois a gente vai começar a trazer, funilar para o que nos interessa. Afinal, nós temos a nossa cosmovisão cristã. Sabedoria das nações. Esse dicionário ele tinha outras, não é bem definições aqui, mas alguns contextos onde sabedoria se enquadrava. Acho que tinha uns 4 ou 5. Falei, bem, vou trazer todos. Mas sabedoria das nações. Moral, o senhor comentou. Sistema de critérios éticos expressos em provérbios, aforismos e sabedoria popular. E aqui, quando eu estava pensando na definição, eu falei, já sei que eu vou trazer para eles. E aí, lembrando, o nome da senhora, desculpa? Patrícia. A Patrícia comentou no começo, uma pessoa sábia, necessariamente ela tem conhecimentos técnicos, ou de repente não teve a capacidade de estudar, mas ela tem uma determinada sabedoria prática da vida. O que eu vou mostrar aqui na sequência, acho que provavelmente, olhando aqui pela média de idade, que muitos de vocês já ouviram esses provérbios. Talvez algumas crianças que estão aqui não tenham escutado. Mas demonstram determinada sabedoria, uma sabedoria prática de vida. Vamos a elas? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Alguém gostaria de comentar qual é o significado desse provérbio? Que tipo de sabedoria, que tipo de ensinamento a gente consegue extrair daqui?
Paciência, persistência, resiliência, talvez. Algo mais? Né? É engraçado quando você olha esses provérbios, quando você é criança, e quando você, depois de adulto, dá uma perspectiva completamente diferente. Porque quando nós somos crianças, a gente tenta literalizar as coisas. Né? Água mole na pedra, não faz sentido isso. Nunca que uma água vai, né, vai furar uma pedra. Não faz sentido. Obviamente que não é literal. Vamos para o próximo. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. E esse aqui? Que ensino nos traz esse provérbio? As aparências não são. Aparências enganam. Provérbios 31. As aparências enganam. Por fora, né, a apresentação é diferente, te impressiona, né? Mas por dentro é um sepulcro caiado. Então, assim, veja, é tão simplesinho, né? É simples, é um ditado, mas ele traz tanta. É tão bem aplicado, né, ao cotidiano. Né? Você pode aplicar isso no teu seio familiar, você pode aplicar isso no teu trabalho, você pode aplicar isso, né, com seus colegas, amigos. Sempre tem algum conhecido que fala, nossa, mas olha, você não conhece essa pessoa. Toma cuidado. Tem um que é também parecido, né? Não julgue o livro pela capa. Livro feinho, assim, esse aqui não vou ler. Esse aqui é bonito, cheio de cor. Aí você vai ler com conteúdo péssimo. Então, cuidado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E esse, pessoal? Modificação do texto da Bíblia. É isso mesmo. Aquilo que você, da maneira que você trata, né, as pessoas, ou seja, aquilo que você utiliza, né, aqui eu sempre penso nele como uma que fere, né? Ou seja, existe um conflito. Então, a maneira como você age, exatamente. Então, se você trata alguém com respeito, é esperado que exista uma reciprocidade, ou seja, que a pessoa vai te tratar também com respeito. Se você trata com agressividade, se você trata com determinada, né, desprezo, a não ser que você esteja tratando com algum cristão, crente de verdade, que não vai talvez te pagar na mesma moeda. Mas o que é esperado? Ação e reação. Né? É simples. Então, o que você semeia, você vai plantar, costumo falar para minha filha, não vai plantar melancia e vai colher, sei lá, pitanga. Não tem como. A pressa é inimiga da perfeição. Esse é bem conhecido. Geralmente você está cozinhando alguma coisa, se tiver muita pressa, não vai sair legal. No trabalho eu escuto um muito parecido. Né? Só que aí tem hora que você pode usar, tem hora que não. Que é o bom é inimigo do ótimo. Também muita perfeição, dependendo do que você vai fazer, você se perde ali. Você tem, né, fazer determinada coisa, você precisa atender um determinado nível de qualidade, mas fica muito, né, não pode fazer com tanta pressa, mas não pode fazer também com letargia que você não chega a uma conclusão. Mas a pressa é inimiga da perfeição. Fazer muito rápido, às vezes as coisas não dão certo. Esse aqui, ó, até então, esses provérbios são provérbios, né, que eu consultei aqui em fontes, são mais conhecidos aqui do nosso país. Né? Tipo, acho que até aqui todos já tinham escutado esses provérbios ou não? Legal. Esse é um que é um provérbio chinês, né? Que são conhecidos também os chineses por ter uma cultura, né, conhecidos por serem sábios, né, e ter uma cultura, uma sabedoria até milenar. Fracassar não é cair, é recusar-se a levantar, ou seja, talvez se aplica talvez uma vida profissional ou relacional, imagina onde você pode fracassar, em várias áreas da sua vida. O verdadeiro fracasso, pelo que diz aqui, não é o cair em si, é você não querer sair daquela situação. Isso é um determinado fracasso. Né? A gente pode aplicar isso para nossas vidas de vários sentidos. Bem interessante esse também. Esse aqui é o que eu mais gosto, gente. E vou falar por quê. Alguém já ouviu esse?
Já? Porque eu ouvia isso quando eu era criança da minha mãe, que mais minha mãe me falava. E eu ficava bastante irritado, porque eu não entendia. Eu não entendia o contexto que ela usava. Eu ficava aborrecido com ela. Depois de um bom tempo que eu fui compreender, eu falei, meu Deus, minha mãe realmente, né, sábia, né? O melhor da festa é esperar por ela. Quem sofre geralmente são as crianças, porque ainda tem aquela o Natal, né, aquela coisa no final. Acabamos de passar, né, o Natal, a virada, as crianças ficam naquela ansiedade, querem que vem o primo, vem o amigo, vai passar na casa não sei de quem, ou você tem uma festa para ir, você tem um evento, você sonha com ele, você se projeta, você se imagina. Isso naquilo ali você está em êxtase, né? Então assim, você está esperando por ela. Né? Pode ser o casamento, pode ser N situações. Só que nem sempre, quando você chega nesse determinado evento, aquilo que você ansiou, aquilo que você esperou, não acontece. Às vezes, pode ser, acontecer até de forma melhor do que você esperava, mas geralmente, pelo menos na minha experiência, era o inverso. Eu esperava tanto, que a hora que chegava naquele evento, aquele momento, não era isso não era bem isso, né, que eu estava esperando. Aí minha mãe falava, é por isso, que é o melhor da festa. É esperar por ela. Né? Às vezes, a hora que você chega lá, não é tudo isso que você estava imaginando. E esse aqui também é um que eu peguei também um provérbio chinês, que eu também escutei. Eu tinha escutado ele um tempo atrás, mas uma versão um pouco diferente. E aqui me remete... Bem, eu vou perguntar para vocês o que vocês enxergam desse provérbio. Terminado o jogo, rei e peão retiram-se do tabuleiro de xadrez e repousam lado a lado da mesma caixa. Alguém já tinha escutado? Já? Alguém quer comentar o que entende o significado desse provérbio? Ou seja, a morte, nascimento e morte, eles nos nivelam, né? Porque nascemos na mesma condição. Eu não estou falando de condição financeira, estou falando até nascemos, né, sem obviamente nenhum bem, nus, e quando nós morremos, a mesma coisa. Então, assim, independente da tua posição social, independente do seu título, independente o quanto você declara de patrimônio na sua declaração de imposto de renda, independente de quanto você tem na sua conta bancária, no final se nivela, né? Então, isso traz aqui, acho que um conhecimento talvez de humildade, né? Cara, as coisas se nivelam no momento da morte, né? Óbvio, gente, não estamos discutindo aqui, somos salvos em Cristo, não é essa a discussão, né? Obviamente que muda muito no nosso caso, né? Mas é bem interessante, cuidado. Mais algum que vocês lembram, gente, de provérbios assim que escutaram quando era criança, ou que aqueles são pais utilizam com seus filhos, que acha legal de comentar ou não? Seu nome, desculpa? Roberto. Roberto disse, todos escutaram? Roberto disse, diga-me com quem andas, direi quem é. Também escutei, Roberto, bastante da minha mãe, isso quando era menor. Menos que o melhor da festa, mas cuidado com quem você anda. Você pode até não estar necessariamente envolvido com alguma coisa, porque geralmente é no sentido negativo, não, velho. Mãe e pai nunca usa esses ditados quando as coisas estão bem. Né? Não é verdade? Você não está andando com os melhores colegas, pessoas profícuas, pessoas, né? Gente, não, aí você fala, cuidado com quem você anda, hein? Geralmente quando você está numa situação adversa, né? Uma amizade meio questionada. Mais alguém? Mais algum? O apressado come e quente, né? E queima a boca. Que aí, isso tem a ver muito com ansiedade, né? E tá ligado, ansiedade, né, Maria? E tá ligado acho que também assim, a pressa, né? O cara vai, mas calma, tem que esperar, terminar, queima a boca. Então, é mais um provérbio então imagina a pessoa que criou primeira pessoa que talvez que concebeu esse provérbio.
né? De repente estava ali querendo comer um negócio muito rápido, queimou a boca. Quem come, né? Tem o da vingança também, né? Que você escuta muito, né? Que é um prato, é o verso, né? Que não queima a boca, é um prato que se come frio. Isso não é muito sábio não, tá, gente? Corta aqui a vídeo, mas é só para fazer um contraponto, por favor. Tem um também que eu estava lembrando, em boca fechada, né? Quantas vezes você já não se deparou com essa situação? Eu já várias vezes. Você está às vezes muito empolgado falando, seja no trabalho, chegou um amigo, seja, depende do contexto. E de repente você se dá conta, não devia ter falado isso. Já foi, você já lançou a palavra. E aí você não tem, não tem como voltar atrás. Aí você lembra, puxa, boca, né? Ser tardio, até um provérbio, ser tardio em pronto a ouvir, em tardio em falar. Bem, gente, são vários. Também eu gosto muito do gato escaldado, mega frio. Isso eu uso um pouco no meu trabalho. Isso aqui não, gato escaldado, não. Agora a gente tem que pensar de uma outra forma. Legal, pessoal. Acho que isso tem a ver com, novamente, com o que nós vimos como um conjunto de, vou falar códigos morais, talvez esteja ali dentro desse contexto, mas são provérbios que foram criados, foram concebidos, baseados numa experiência de vida popular. Não necessariamente essas pessoas, ou como chegaram esses provérbios até nós, talvez na tradição o quê? Oral. Né? Pais, avós, né? E por aí tios, e que falavam e aquilo fez sentido. Né? Então são provérbios que trazem uma certa validade, mas não são esses provérbios os quais nós estamos interessados. E para isso nós vamos começar agora a entrar um pouco naquela, né, nós vamos afunilar um pouco a nossa discussão. Então, brincando um pouco sobre o conceito de sabedoria, falamos de alguns provérbios populares que de certa forma trazem um elemento de sabedoria, por que não? Né? Certa prudência, nós vimos. Já? É isso mesmo? Então, vamos ter que acabar essa aula. Acabei de começar aqui, estou empolgado aqui, mas vamos lá. A pressa, nesse caso, né, tem que... Mas vamos lá, gente. São 10 minutos, né? Então, agora eu vou acelerar o provérbio de Salomão. Vamos que a gente tem chão. Agora, se você tiver com a sua Bíblia, com o seu aplicativo, nós vamos fazer algumas leituras. Né? Vamos prosseguindo aqui. Então, nós não temos, ao falar sobre sabedoria, o princípio da sabedoria, nós não temos como deixar de falar sobre o rei Salomão, porque ele é, de longe, a grande personificação bíblica da sabedoria. É quase que automático quando nós falamos desse tema pensar sobre ele. Quem foi Salomão? A história de Salomão está condensada em 1 Reis, no capítulo 1 ao 11º, e 1 Crônicas 28, a 2 Crônicas, capítulo 9. Obviamente nós não vamos ler, fica aí para a sua lição de casa. Mas quem foi Salomão? Salomão foi o 10º filho do rei Davi. E ele era filho de Batseba, né? Que é um personagem também bastante conhecido, porque né, a união de Davi com Batseba foi bastante complexa. Né? O que aconteceu com o primeiro filho do rei Davi com ela? Morreu, né? Então, também dado esse conflito, dada essa complexidade que foi a união dos dois, mas eles tiveram um segundo filho, e foi nada menos, nada mais do que Salomão. E a sua ascensão ao trono de Israel, ela foi também um pouco conflituosa. Houve um conflito de Salomão com um dos seus irmãos, Adonias, que não é, geralmente, né, quando se pensa em monarquia, quem ascende ao trono, geralmente é o primeiro filho, primogênito. Tanto que na história é muito comum você ver monarcas, reis, desejando ter
um filho homem, né, para assumir, né, para receber todo o reinado. Né. Mas no caso de Davi, não foi o seu primogênito. Alguns dos seus filhos foram morrendo, e até que chega em Salomão. Mas essa ascensão foi conflituosa. Por quê? Quando ele se torna rei, Davi já estava bastante idoso. E ele, um dos seus irmãos, que é Adonias, aproveitando talvez essa condição um pouco mais fragilizada, né, do seu pai, ele se autoproclama rei. Simplesmente assim. Né? Ele junta alguns membros da corte, né, de Davi, vai para uma determinada região e se autoproclama rei de Israel. Quando Batseba fica sabendo, na verdade ela fica sabendo por meio do profeta Natã, que foi também uma figura, né, muito importante, porque foi ele que confrontou quem? O rei Davi, quando Davi fez tudo o que fez, que a gente já sabe. Né? Então, sua mãe, junto com o profeta Natã, eles vão até Davi para reivindicar o trono para Salomão. E essa promessa ela tinha sido feita, né, lá em 1 Crônicas, no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 12. É ali que a gente enxerga que já existia uma promessa, já existia vamos dizer assim, um indicativo de que Salomão assumiria o trono. Então foi necessário que a sua mãe e o profeta Natã, num movimento palaciano, relembrassem o rei Davi que não tem essa história de Adonias, não. Salomão era o prometido para assumir o trono do pai, e foi de fato o que aconteceu. Né? Eles fizeram lá uma celebração bastante, vamos dizer assim, volumosa, tanto é que quando Adonias soube, né, que vamos dizer assim, a sua tentativa de subir ao trono foi fracassada, ele se encheu de temor, foi pedir misericórdia, né, para o seu irmão, e agora rei de Israel. Num primeiro momento, né, Salomão é compassivo ali, né, mas depois a gente vê que na história Adonias tem um fim complicado. Né, foi inclusive por mando de Salomão. Né, mas nós vamos entrar nesse aspecto. Então Salomão ele já assume o reinado talvez na sua fase mais profícua, a sua fase mais a história de Israel mais rica, mais poderosa. Né, e ele já chega, Salomão já chega mostrando as suas credenciais, né, não só como filho do rei Davi, mas se colocando como talvez o homem com maior nível de sabedoria daqueles tempos, se não de todos eles. Salomão fez algumas alianças, né? Ele casou com a filha do faraó, aí a gente já fica um pouco, né? Como assim, né? Filha do faraó, rei do Egito, né? Mas dentro do contexto ali de Salomão, aquilo era possível. Né? Ele também foi responsável por grandes construções civis, palácio, o templo do Senhor. Vocês lembram que Deus fala para Davi? A construção do templo não vai ficar com você. Você tem muito sangue nas suas mãos, ou seja, não, vai ser para o seu filho. Por isso ali dá promessa que Salomão seria o que assumiria o trono depois do rei Davi. Né? Mas aí chegamos aqui num ponto crítico. Isso aqui eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia. Eu não tenho ele aqui no slide, mas eu vou fazer a leitura. Queria só que você acompanhasse. Então, 1 Reis, capítulo 3, do 3 ao 14, porque aqui a gente tem algo extremamente importante para aquilo que a gente está propondo aqui a conversar. Tá? Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 3, do 3 ao 14. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeão, por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizestes reinar no lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o que é certo e errado. Pois
quem é capaz de governar sozinho esse teu grande povo? Versículo 10. O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Eu vou ler de novo o 14, que é importante para a gente aqui. E se você me seguir e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Deus se agradou do pedido de Salomão. Ele foi humilde. Ele falou: olha, eu sou como uma criança, eu não sei governar tudo isso. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter sabedoria. Deus se agradou, né, do coração, do pedido humilde. Ele podia ter pedido o que ele queria, riquezas e fama, ele pediu sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria e ainda deu mais. Falou: olha, por isso eu vou te premiar, te dar riqueza, você vai ser o rei mais conhecido como mais sábio e rico, e todos vão te conhecer. Porém, o que tem no versículo 14? O que o C, Patrícia, ele mostra? O C é o quê? Uma condição. Havia uma condição, havia aqui uma prerrogativa que Salomão deveria observar. Né? Sigamos. A partir daquele momento, então, Salomão já assume, né, o reino, né, o reinado, já demonstrando suas credenciais, e logo ele é colocado em prova. Nós vamos ler isso aqui, um texto bastante longo, mas ele teve um julgamento de duas prostitutas que alegavam que uma criança, né, ambas tinham tido um filho, e um deles morreu, elas moravam no mesmo lugar, na mesma casa, e ambas, uma pegou o filho da outra, e ambas alegavam que a criança era minha, a outra era minha. Então levaram até o rei. Isso chega até o rei. E o rei, né, Salomão, dotado de bastante sabedoria, porque ele compreendia o que estava por detrás. Então essa história é muito conhecida. Ele fala: então tá bom, vamos resolver isso de uma forma bastante simples e prática. A gente corta a criança ao meio, dá para um, dá para outro. Cada um, pelo menos, né, fica com uma parte da criança. E a verdadeira mãe, obviamente, por ter, né, o amor a seu filho, falou: não, deixa que a outra fique. E aí o Salomão: muito bem, então pega essa criança e dê para a mãe verdadeira. Então, naquele momento, aquela situação, todos admiraram muito essa decisão de Salomão, por uma discussão muito prática, mas porque ele conseguiu antever, ele conseguiu entender o contexto, e ele encontrou uma saída para que a mãe verdadeira ficasse com o seu filho. Aqui em 1 Reis 4, de 1 a 21, de 4 a 30, 34, a gente vai entender o real tamanho do rei Salomão. Né? Aqui né, se você quiser depois anotar para ler na sua casa, você aqui vê o tamanho da estrutura do reino de Salomão. Né? Alguns falam o staff que ele tinha, né? Seus ministros, os profetas, os sacerdotes, né? Quantidade de gente que Salomão governava. Para a gente ter uma ideia do tamanho que foi Salomão em termos de sabedoria, mas também em termos de como ele foi como monarca. Né? Tanto que acho que a história né, eu uso a dizer que a história de Israel, ela chega no seu ápice como nação com Salomão. Depois que Salomão morre, seus filhos obviamente vão assumindo o trono, né? E depois a gente vê que Israel já é dividido, né, entre duas grandes nações, e as coisas ali começam a degringolar. Tá? Falando em declínio, né, em degringolar, vamos aqui em 1 Reis 11, vamos abrir lá rapidamente, pessoal, que aqui também é importante para a gente dar sequência. 11, de 1 a 10. Eu vou ler também super rápido aqui, pessoal. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Lembra que ele tinha feito, né, uma das primeiras alianças que ele fez foi ter casado com a filha do faraó? Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas.
e elas desviaram o seu coração do Senhor. Depois, a sequência aqui, até o versículo 10, vou ler o 9 e o 10. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que ele havia aparecido não só uma, mas como 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão, especificamente, de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu a ordem do Senhor. Então, aqui a gente vê o final da vida de Salomão, o grande rei, o grande monarca, né, filho do rei Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, segundo o coração do Senhor. Deus lhe concedeu sabedoria, mas como que Salomão termina a sua vida? Não parece uma contradição? Porque agora a gente vai para... Exatamente. Tem uma condicionante aqui. Está lá no 1 Reis 3, versículo 14. É fácil a gente identificar que Salomão não observou completamente, vamos dizer assim, essa condicionante, esse se, essa condição. E aí as coisas se complicaram para a vida dele. Então é possível, né, perceber que ao mesmo tempo que Salomão ele teve, né, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios, ele demonstrou muita sabedoria em muitas áreas da vida. Ao mesmo tempo ele se perdeu na única coisa que Deus tinha pedido para ele. Né? Claro que não é algo simples, mas essa condicionante ele não observou. Né? E se você não observa essa condicionante, com Deus, né, as coisas vão para um outro nível. Então, essa foi um panorama muito rápido sobre a vida de Salomão. Por quê? Porque Salomão é o autor, o principal autor do livro de Provérbios. Né? Que foi escrito, é comumente aceito que o livro de Provérbios foi escrito entre o século 10 e 9 antes de Cristo. Né? Alguns autores dizem que não é que Salomão necessariamente escreveu todos os versículos e capítulos do livro de Provérbios. Muito do que a gente vê no livro de Provérbios é computado a uma sabedoria salomônica, ou seja, advinda dele, mas não que necessariamente ele foi lá compôs, né? Embora ele tenha, né, seja o autor direto de muitos deles. Né? Quando a gente pega o livro de Provérbios, né, a terminologia hebraica, vou tentar uma melhor aqui em ler essa palavra, né? Shilei Shelomó, que significa Provérbios de Salomão. Né? Mas não só ele, né, compôs o livro, a gente tem algumas referências do próprio rei Davi e alguns outros autores como Agur e Lemuel. Agora vamos lá então em Provérbios. Abra aí sua Bíblia em Provérbios 1, de 1 a 4. Posso pedir para vocês lerem? São 4 versículos, quem gostaria de ler o primeiro, já abre Provérbios 1, de 1 a 4. Se quiser também ler os 4, também fica à vontade. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. Obrigado, Marina. Excelente. Então aqui está resumo do livro de Provérbios. Provérbios, livro da sabedoria. Então, ele se pressupõe a, primeiro, proporcionar conhecimento, o conhecimento da sabedoria. Olha uma segregação que a gente faz aqui, né? Quando a gente discutiu lá no começo da aula. Conhecimento é igual a sabedoria, não é conhecimento técnico, não, sabedoria de vida. Então, o livro de Provérbios nos proporciona o conhecimento da sabedoria. Então, não a tecnicidade, mas a sabedoria em si. Então, ele é feito para que nós tenhamos um conhecimento íntimo, uma experiência, familiaridade, intimidade com a sabedoria. Inclusive, o conhecimento aqui, essa palavra no original, ela aparece lá em Gênesis, quando fala que do conhecimento, né, de Adão e Eva. Ou seja, existe uma denotação aqui, uma conotação de intimidade até no aspecto sexual, ou seja, de tamanha intensidade desse conhecimento, que aqui no contexto de Provérbios, quer dizer, Provérbios foi escrito para proporcionar esse conhecimento íntimo. Íntimo é algo profundo, não é um conhecimento superficial. Né? Então,
Segundo, discernir as palavras de inteligência. Discernir entre duas coisas. Perceber o que é certo, perceber o que é errado, o que é bom, do que é mal, o que é justo, o que é injusto. Lembra da definição lá do dicionário que a gente estava... Conhecer. Né? Aí falava o que é justo e o que é injusto. Provérbios vai nos trazer essa capacidade, né? Do que é reto, do que é sensato, né? Discernir, segregar do que é insensato. Terceiro objetivo, disciplinar-nos. Não basta a gente conhecer o que é justo, o que é injusto. Não basta você ter esse conhecimento, você precisa se disciplinar nele. E disciplina aqui não é necessariamente a disciplina de castigo. A disciplina aqui é de prática. Basta você saber, você tem que praticar. Senão, é um conhecimento da sabedoria que a sabedoria vem da prática. Provérbios, de aplicação. Provérbios, ele traz, nós vamos ver na sequência aqui alguns provérbios, ele traz orientações, ele traz a sabedoria de vida prática. Não é uma vida erudita, onde você, né, tem todo o conhecimento erudito e não tem a prática. Tá? E por fim, a ideia, o quarto objetivo ali do livro de Provérbios é dar prudência ao simples. Né? E aqui prudência ao simples vai um pouco no sentido de anteceder, de antecipar, aqui na questão da sagacidade, no sentido de antever determinados eventos. Né? Não o esperto, naquilo que a gente estava, né, comentando do malandro, mas o simples, muitas vezes, é o ingênuo, que não percebe o seu entorno. E quando ele não percebe o seu entorno, às vezes ele está sendo levado para determinados, né, caminhos, e caminhos de destruição, ou caminhos onde ele vai se prejudicar. Mas o Provérbios nos dá orientações que fazem o oposto, onde você consegue, aquela situação não me parece razoável. Melhor me afastar dela. Então, dá prudência ao simples. Vocês concordam, gente, que esses objetivos aqui, assim, são muito simples da gente compreender? E eles podem ser aplicados nas nossas vidas, quer dizer, em diversas situações, alguém pensa de uma maneira diferente? Muito bem. Dito isso, já estou de olho aqui no relógio, nós vamos agora para uma parte mais... Bem, Bruno, nós já entendemos então, discutimos lá a sabedoria, olhamos as definições, né, do dicionário. Desculpa, gente. Nós vimos os provérbios, né, vimos aquele conhecimento prático, mas muito aqui voltado para talvez para a nossa cultura. Nós entendemos que quando a gente agora coloca nossos olhos na Bíblia, que é a nossa base, nosso código moral, nosso código espiritual, a gente precisa, quando fala do conhecimento, do princípio da sabedoria, a gente precisa passar por provérbios, e para passar por provérbios a gente precisa compreender a vida de Salomão. Mas como eu falei, provérbios, e quando a gente fala de sabedoria, a gente precisa pensar numa vida prática. Tá? E aí eu separei então alguns provérbios, que eu vou pedir para que vocês leiam também. A gente precisa bem rapidinho, porque ainda tem uma parte final aqui, que são orientações do livro de Provérbios para situações da vida prática. Tá? Então eu vou pedir, a gente vai comentando um por um. Provérbios 4:5. Vou pedir para algum adolescente aí ler, que isso é para vocês. Provérbios 4:5. Ah, é? Não, eu vi aqui, viu? Tá, não. Fala forte aí. Isso aqui está no contexto, né? O título de Provérbios 4 começa: o conselho sábio de um pai. Então, não se esqueça na minha tradução na NVT, não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste delas. Conselho sábio de um pai para um filho. Né? Não se afaste, não se esqueça das minhas palavras. Continua ainda na discussão pai e filho aqui. Vamos lá, Provérbios 20:20.
Quem gostaria de ler? Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se extinguirá na mais profunda escuridão. Forte esse provérbio, né? A gente sempre quando fala do pai, honra teu pai e tua mãe, para quê? O contraste com esse, quem insulta o pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Com certeza a gente conhece pessoas, talvez na própria família, ou conhecidos, ou de pessoas que tiveram essa conduta com pai e mãe, e essa consequência advém sobre essa pessoa. Muita gente que tem uma vida de desgraça por uma questão de insulto. E aqui quem insulta não é uma simples palavra mal colocada para os seus pais. Aqui, da forma como enxerga, é uma conduta de vida, de um filho que desonra seu pai, desonra sua mãe, né, que procura o caminho da desobediência. Isso é insultar, né? É uma coisa mais constante, não, né, uma palavra mal colocada. Então, sua luz será apagada na mais absoluta escuridão. Então, Ô, Bruno, eu tô lendo aqui no Strong, quando fala de desprezar o pai, de tratá-lo com insignificância, de ser frívolo, nossa. é pesado. Abandonar o carinho, acho. Vai por aí. E veja, esse versículo ele é atemporal para mim sobre dois aspectos. O primeiro que ele foi escrito isso, né, alguns séculos antes de Cristo. É mais atual que isso. Né? E aqui e ele serve para você em várias fases, porque você só deixa de ser filho quando seus pais vêm a falecer. Então, imagina, não é só agora eu sou adolescente, vou na minha fase de me revoltar, me rebelar contra os meus pais, que eu estou me criando, na autodependência, eu quero achar que eu sei alguma coisa. Todo mundo passou por isso aqui. Né? A gente está falando de uma vida inteira, onde você honra o seu pai e sua mãe. Né? É algo muito mais, né, complexo e longínquo, né, no tempo, né, uma escala de tempo. Afaste-se da imoralidade sexual. Provérbios 5, de 1 a 8. Eu vou ler esse daqui, gente. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento e seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Portanto, meu filho, preste atenção. Nunca se desvie do que ele lhe dizer. Mantenha a distância dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa. É um conselho prático, claro, mas claro que isso é impossível, onde um pai, né, fala para o seu filho. Aqui você percebe que, né, obviamente, o pai para o seu filho, né, o homem, mas a gente pode, claro, aplicar esse texto para um pai, para uma mãe que também dá esse mesmo conselho para sua filha. Né? Obviamente a gente está aqui pensando num contexto onde a imoralidade sexual não é algo sábio, vamos por assim dizer. E dentro do contexto bíblico, né, tem a questão de se preservar e tudo mais. Aí você fala, pô, Bruno, mas isso não é tão óbvio. Talvez para a gente, num contexto onde, né, todos nós aqui buscamos agradar o Senhor, mas como é que é esse conselho no mundo? Como é que os pais do mundo, assim, que não seguem, né, a Bíblia, como é que os pais eles aconselham seus filhos nesse quesito? Não é geralmente o oposto? Sociedades, né, ou seja, em tempos até um pouco, né, não tão longe de nós aqui, era muito comum que, né, os filhos tivessem sua iniciação sexual, os seus pais levando seus filhos a certos lugares, né, complicados, por assim dizer. Então aqui tem um conselho prático: afaste-se da imoralidade sexual, afaste de determinadas pessoas cuja, né, cuja morte, né, os seus pés descem para a morte, ou seja, cuidado. Hoje em dia isso é comentado no currículo da base nacional, né? Experimente,
pratique, descubra. Tô tentando falar de uma maneira. Claro, sem dúvida. Mas, de fato, né, é isso, né? A nossa sociedade, ela não, na verdade, o contrário, né? Imoralidade sexual, ela é louvada de certa forma, né? Você pega as letras de músicas que a gente escuta, determinados cantores e cantoras, é o inverso, praticamente o inverso, né? Moralidade sexual não é que se afaste, se aproxime da imoralidade sexual, é basicamente isso, né? E sim, na música, né? Uma coisa muito simples, né? Que, né? Não, qual é o problema de uma música? É uma coisa tão inofensível, né? Não é, né? Mas a gente vê o contraste. São caminhos de sabedoria, sabedoria prática que Provérbios trouxe, né, para aquele povo que hoje perdura e pode ser aplicado nos dias atuais. Não dê ouvidos à insensatez. Alguém me ajuda aqui, ó. Lê Provérbios do 13 ao 18 e depois eu leio o 15 e 14. A mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo ela diz: água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos, e seus convidados estão nas profundezas da sepultura. E o 14, 15 e 14. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de sensatez. Os dois textos demonstram aquilo que, né, característica do que é insensato, escolhas insensatas. Ô Bruno, eu achei interessante o 15, né, que ele fala assim, ela clama aos que passam pelo caminho, ocupados pelos seus próprios assuntos, né? Então são as pessoas que se distraem demais com as coisas do mundo e que não investem numa vida espiritual, né? E que aí são presas facílimas, né, do pecado. Sim, sim, né, o pecado aqui nesse contexto perfeito da insensatez, ou seja, e você veja que existe um clamor, né? Existe a insensatez, ela clama, né? Acho que ela não consegue viver sozinha, fazer uma brincadeira, então ela procura aqueles que não conseguem né, se afastar, não estão concentrados o suficiente, né, e você vê que ela faz propostas, né, de escolhas, né? O pão escondido, quer dizer, algo que parece ser razoável, mas não o é. Então é preciso que a gente esteja atento a não dar ouvido à insensatez. E com relação ao uso das palavras, o que Provérbios nos diz? Provérbios 15, de 1 a 2. Alguém gostaria de ler? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Esse aqui, a aplicabilidade, ela é impressionante. Dentro da sua casa, seus amigos, seus trabalhos, a gente pode pensar em inúmeros exemplos. Nós mesmos, quando nós usamos uma resposta, né, a nossa língua, de forma gentil, você realmente consegue acalmar determinadas situações, mas quando a gente usa ela de forma ríspida, é igual você pôr fogo numa floresta, né? Tipo, é uma combustão quase que imediata. E aí você não consegue conter depois a ira, né? Então, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja insensatez. A gente falou da insensatez, né? No versículo anterior. Então, é tudo uma combinação, né? Então, escolha melhor suas palavras. Tenha domínio próprio. Vamos ler aqui Provérbios 20, de 1 a 3, eu leio aqui, ó. O vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. O furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca a sua ira põe a vida em risco. Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Tenha domínio próprio, né? Ou seja, aquele usa o vinho como, né, um instrumento, né, de falta de domínio próprio, mas é preciso ter essa consciência, né? Apenas o insensato insiste em brigar.
Busque justiça. 8, já estou aqui no capítulo 20, eu vou ler com vocês. Ó. Quando o rei se sentar para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o bem e o mal, ou o mal e o bem. O rei Salomão fez isso, né, quando ele julgou o caso do filho daquelas duas prostitutas. E lembra quando a gente estava discutindo sobre a definição de sabedoria, onde falava o discernimento entre o bem e o mal? Quando você vai julgar, você precisa buscar por justiça, analisando todas as evidências. Isso aqui serve muito para quem está querendo entrar, já de repente tem algum juiz aqui na sala, alguém que queira ir para o magistério, é preciso ter esse nível de prudência, tá vendo? Serve para eles também. Ô Bruno, só ia comentar, voltando só no domínio próprio, no Provérbios 20, no 3, que a versão que eu tô aqui, eu achei tão interessante que está escrito assim: é uma honra dar fim a contendas, mas todos os cessados envolvem-se nelas. O que eu achei interessante? Porque quando a nossa tendência natural é não achar que isso é uma honra, mas eu vou me rebaixar, eu vou não sei o quê. Só que ele está colocando dessa forma que é uma honra dar fim à contenda. Quer dizer, quando você se torna sábio, você consegue compreender que muitas vezes o seu domínio próprio vai trazer algo tão melhor do que você achar que você está ficando por baixo por alguma coisa ou tal. Então eu achei muito interessante porque é uma honra isso. Você vai ver como um privilégio e não como você ter o domínio próprio, ou não você falar que o mundo diz assim: falei mesmo. Pronto, falei, não é? Pronto, estou no meu direito, eu tenho que falar isso, não sei o quê. Então eu achei muito interessante, porque quando a gente tiver o domínio próprio, a gente vai conseguir evitar tantos outros problemas. É verdade. E você atuar como pacificador, né? É mais difícil, é muito mais difícil. Porque você tem que, né, se colocar numa situação, muitas vezes, assim, onde você, às vezes, principalmente quando você está na situação, né? Não, peraí. Você tem que, vamos dizer assim, subjugar o teu próprio orgulho, né? E atuar de forma inversa ao que promove a ira, né? É muito mais complicado, mas também tem muito mais honra, como você está colocando. A gente precisa buscar esse caminho, sim, sem dúvida alguma. Bem, pessoal, trabalho duro. Essa foto eu coloquei porque ano passado eu fui para São Paulo, tinha uma reunião num escritório parceiro. E para quem vai para São Paulo sabe que você anda 1 hora para chegar no começo da Marginal, mais 1 hora e meia para andar 10 quilômetros. Foi o que aconteceu comigo, eu estava bem cansado, eu cheguei muito cedo lá no escritório e desci para tomar um café. Pedi um pão de queijo, sentei na mesa, e tava lá assim, nossa, hoje é duro, e tava, sabe, meio que reclamando, nossa, tanta coisa para fazer. De repente eu olhei para frente, tinha esse álcool em gel aqui, ó. Né? Todo trabalho árduo traz proveito. Ainda tirei a foto, mandei para minha esposa, falei, é Deus falando comigo aqui. Reclama não, trabalha, né? Tipo... Mas aqui o contexto, gente, é o trabalho duro no sentido não de o trabalho como um ídolo, quando se torna algo que, né, não é nessa linha. Eu não vou ler aqui, mas são várias referências, depois se quiser tirar foto. Mas é no sentido de se dedicar com afinco, né, a trabalhar com, né, os grandes atletas que atingem altos níveis de êxito. Né, você pode ter certeza, eles têm talento? Tem. Mas tem uma carga de dedicação tão grande por detrás, né, que não é à toa que eles chegam a determinados níveis por trabalharem duro, pesado, com vontade, com afinco. Tá? Domine a sua língua, tempera com um pouco o domínio próprio, né? ou escolhe suas palavras, E a mulher virtuosa, que é um texto bastante conhecido também, né? Bem longo, que é o último capítulo do livro de Provérbios, e ele dá uma descrição maravilhosa, super detalhada do que a mulher virtuosa, que benefício traz para o homem. Claro que o capítulo fala sobre a mulher virtuosa. Obviamente a gente também pode pensar sobre um homem virtuoso. Então, sempre fazendo esse contraponto, embora lá esteja claro que ele está tratando sobre a mulher virtuosa. Então, você, rapaz, aí, os adolescentes que estão logo em breve tomando essa decisão, reflitam bastante sobre Provérbios 31, ali do versículo 10 ao 31, que ali tem uma sabedoria prática muito, muito importante. Pessoal, estamos chegando no final. Mas talvez algum de vocês tenha se perguntado, Bruno, você falou de sabedoria, mas lá no título da sua aula, o título da aula é o princípio da sabedoria. E a gente não falou dela, o princípio até agora. Né? Eu me valido um dos livros que eu usei como referência do pastor Fernando, né? A Anatomia
da sabedoria, tenho ele aqui, usei a primeira parte principalmente, e uma das frases que ele traz que resume um pouco da importância da sabedoria, mas o princípio de um viver com conhecimento da perspectiva de Deus, com habilidade de vida, se baseia no temor do Senhor. E nós vemos lá em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vocês se lembram da condição C de Salomão? O que Deus pediu para Salomão? Cumprisse, que ele obedecesse a Deus. Foi isso que Salomão fez? Então, de certa forma, toda a cadeia de sabedoria que Salomão teve, né, e deixou isso, perpetuou isso através do livro de Provérbios. Se no final, ele não obedecendo ao Senhor, aos seus mandamentos, aos seus decretos, do que valeu tudo isso? Então, quando a gente fala o princípio da sabedoria, princípio é o que vem primeiro. Princípio é a base, é o sustentáculo. Sustentáculo, só de um minutinho, pessoal. O princípio de viver com conhecimento, ou seja, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor pressupõe reverência e admiração ao Senhor. A gente não trata Deus como coleguinha, entendeu? Com amigo do trabalho. Ele é o Deus todo soberano. E começa daí o princípio da sabedoria. E isso não tem a ver com conhecimento técnico, como nós falamos. Isso tem a ver com um coração humilde, um coração sedento pelo Senhor. E isso faz com que, quando você adora o Senhor, quando você demonstra reverência e admiração, isso cria obediência. Isso é uma vida prática. Se você não começa daqui, tudo que a gente viu no restante, talvez você possa ter uma vida prática boa, mas veja o que aconteceu com Salomão no final de sua vida. Então, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Tendo o temor do Senhor e, obviamente, vivenciando aquelas prerrogativas de Provérbios, a gente chega no princípio da sabedoria. Eu vou deixar vocês com um versículo dentro de Provérbios que, para mim, ele resume de uma certa forma aqui o que nós discutimos, e para mim, ele fala muito comigo, porque em um momento da minha vida, o Senhor me trouxe esse versículo e ele está bem encravado. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Amém? Vamos orar então para encerrarmos. Senhor, te damos graças por esse dia, Senhor. Te damos graças a Deus por esse momento que estivemos juntos, refletindo ao Senhor sobre a sabedoria, sobre o princípio. E nós entendemos aqui, sim, ó Pai, que o princípio de tudo é a obediência a Ti, Senhor, seguir seus mandamentos, é temê-lo, ó Deus, como Deus Todo-Poderoso. E sabemos que assim o Senhor mostrará o caminho que devemos seguir, ó Senhor. Queremos depender tão somente de Ti, Senhor. Que o Senhor nos leve em segurança às nossas casas, nos dê um domingo abençoado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.